Quinta-feira, 3 de agosto. Hoje celebra-se o dia do tintureiro. Opção para a vida, deixando você sempre bem informado. Nesse momento eu queria orar por você que está conosco. Pai, obrigado por este dia que o Senhor está nos concedendo, a oportunidade, o privilégio de outra vez abrirmos os ouvidos da alma e o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Fala ao nosso coração através desta mensagem, desse estudo ministrado em Tua casa. E abençoe a cada internauta, cada telespectador, cada mantenedor que está conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você antes vai ficar com a cantora Denise, louvando a Deus com este belíssimo e inspirado hino. Amém. Se você souber, canta comigo. Em espírito e em verdade te adoramos, Senhor, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, Pai, te adoramos. Aqui, igreja, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra quê? Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver aonde? Na casa de Deus, onde flui o amor. Sim, Pai. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos ao Rei, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Somos nós, onde flui o amor, ministrando louvor. Onde flui o amor. Só o Senhor é quem sabe, só o Senhor que faz esse julgamento. Não somos nós, porque Jesus inclusive disse: se for tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no teu olho, para que possas enxergar o argueiro do olho do teu irmão. Portanto, meus irmãos,
Jesus quis mostrar através dessas parábolas que em sua igreja irá sempre existir, até o dia em que ele vier buscar a sua igreja, até o dia do arrebatamento, sempre vai existir, nunca vai deixar de existir joio misturado com trigo. E aí, meus irmãos, é bom que nós, diante dessa reflexão, quando Jesus expôs, os discípulos foram a Jesus, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu, é uma parábola facílima de ser interpretada. O que semeia a boa semente é o Filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Ou seja, só vai descobrir, só vai se identificar quem verdadeiramente é joio e nunca passou de joio, nunca foi trigo, no dia que o Senhor vier buscar o seu povo e a sua igreja, ou no julgamento final. E aí ele diz, ainda continuando essa explicação, em resposta ao que os apóstolos perguntaram: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça; para ouvir, ouça. Portanto, meus irmãos, a gente precisa, diante de uma situação tão delicada como nós estamos vivendo hoje, que inclusive, não se choquem com o que eu vou dizer, mas foi Jesus mesmo que nos diz através da sua palavra: até o diabo é crente. Foi Jesus quem disse, não sou eu que estou dizendo isso. Até Satanás é crente, só que ele não obedece, ele não tem um temor a Deus. Uma coisa é você confessar Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, ser submisso a Ele, ter humildade, reconhecendo que a palavra dele é a única regra de fé e prática para que você obedeça, para que você tenha isso como referencial, como divisor d'água, como termômetro que vai medir a sua espiritualidade, seu nível espiritual, que você vai ter a palavra como bússola, você vai ter a palavra de Deus como fundamento, como âncora, para realmente estar ali seguro, firme, como a rocha ou na rocha, do que você apenas ser apelidado de crente, como é Satanás tem um apelido de crente. Portanto, meus irmãos, pelos resultados que Jesus disse, o joio está mais para dividir e diminuir. É isso que o joio sabe fazer. Gravem isso: joio diminui e divide, trigo soma e multiplica. São as 4 edições, 2 negativas e 2 positivas. O joio negativo diminui, divide, trigo multiplica e soma e aumenta, expande o reino de Deus. Jesus disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. João 12, 24, foi Jesus quem falou isso, estou apenas reportando o que Jesus falou. Então, quando ele disse aqui em João 12, 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Isso significa dizer que Jesus disse que nós precisamos morrer para o mundo, irmãos, morrer para o pecado. Por isso que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Se você é trigo, você está morto para o mundo. Se você é joio, você está mais vivo ainda para o mundo. Existe uma
planta gramínea chamada centeio, que ela é muito parecida, ela tem quase que a função do trigo. Na ausência do trigo se usa o centeio, isso está na Bíblia. E essa planta centeio, ela é cerealífera, cerealífera, ela serve de cereal para alimentar, como o trigo. O trigo serve para produzir o pão, a massa para nos alimentar. O centeio também. Agora, entre o centeio, o trigo e o joio, o centeio ainda pode ser utilizado na condição de faltar o trigo. E os judeus, eles plantam muitas vezes o centeio quando onde não tem como colher o trigo onde eles plantam. Mas o joio não. O joio não é consumível, é imprestável. Tem que ir para o fogo. E esse é o fim, essa é a situação daqueles que, mesmo estando na igreja, participando de todas as atividades da casa de Deus, pelo fato de nunca terem nascido de novo, não terem se tornado uma nova criatura, você não pense que você vai para o céu. O seu destino será inferno. É triste eu dizer isso. Então você tem que pensar seriamente qual é a sua condição na casa de Deus. Se você não levar isso a sério, você está perdendo o seu tempo aqui, como na condição de joio. Você não vai passar disso, vai viver 20, 30, 40, 50, 60 anos na igreja e nunca vai deixar de ser joio. Se você sente que sua vida não está se comportando como trigo, meu irmão, meu jovem, meu senhor, minha senhora, mude de pensamento, mude de atitude, reaja. Diga: Senhor, estou me sentindo como se fosse joio, mas eu não quero estar na tua casa nessa condição. Ou que o Senhor possa tratar comigo e me faça sentir-me trigo ao nascer de novo. Ou então, Senhor, eu não quero mais nem frequentar a igreja. Na parábola do semeador, há esses 4 solos: beira do caminho, beira da estrada, terreno rochoso, espinhoso e terra fértil. Aí eu pergunto: qual desses terrenos a semente do Evangelho, de acordo com a parábola do semeador, caiu no seu coração? Não responda a mim. Não responda a mim. Eu não estou preocupado, não estou interessado em saber. Mas você responda: pastor, se caiu em boa terra, amém. Mas se não caiu em boa terra, misericórdia. Procure realmente rever essa sua situação. Comparando ao trigo, você pode se comparar ao trigo, ou você sente que não passa de joio? Jesus revela, meus irmãos, nos versículos 36 a 43, o verdadeiro sentido dessa parábola. É como se Jesus estivesse fazendo um exame, um teste, para ver se você realmente está sendo aprovado ou reprovado. Não é por mim como pastor, mas pelo Senhor da seara. É Ele que está fazendo essa leitura agora, na sua mente, no seu coração. Quer você esteja aqui, quer você esteja em casa. Você precisa de passar agora um filme da sua vida, antes de você se decidir um dia a participar ou estar frequentando igreja, antes, durante ou depois que você está aqui. Passe um filme na sua vida. Olhe pelo retrovisor da sua vida quem você era e como você vive hoje. Como você se comportava, como você se comporta hoje. Quais são as reações, quais são as atitudes que você toma diante de certas situações emblemáticas dessa vida, seja em quaisquer áreas da sua vida, na área financeira, na área familiar, na área conjugal, na área sexual, em quaisquer que sejam as circunstâncias. Veja, olha pelo retrovisor da sua vida antes e depois que você passou ou decidiu a seguir o Evangelho ou frequentar uma igreja. E aí você vai ter a resposta. Não sou eu que vou fazer o pré-julgamento, não sou eu que vou fazer a análise, é você, a sua consciência.
Eu vou citar aqui algumas situações. Se você antes, ao receber um troco em que a pessoa estava lhe devolvendo mais do que era para devolver, você ficava. E hoje? A sua consciência permite que você continue tendo o mesmo comportamento de desonestidade? Infidelidade conjugal. Se antes você que é casado vivia pulando de cerca, como a gente costuma dizer, e agora, depois que você se converteu, você continua pulando cerca. Você está entendendo? Se antigamente você era profissional de carteirinha de mentir, de faltar com a verdade, e depois que você fez a sua decisão, você continua faltando com a verdade, isso é comportamento de quem é joio. De quem é trigo não anda mais fazendo esse tipo de... não há mais clima, não há mais ambiente para o indivíduo ter esse tipo de comportamento, tanto na área espiritual, na área moral, na área social, em quaisquer que sejam as circunstâncias. Então você vai avaliando aí, vai formando aí esse quebra-cabeça na sua mente. Você consegue ainda hoje, mesmo como cristão, continuar faltando com a verdade, mentindo, sendo desonesto, furando fila de um banco, quando você está lá para pagar, a fila está enorme, você está lá, e alguém que lhe conhece, que está lá bem próximo à boca do caixa, lhe chama, vem cá, dá um sinalzinho para você vir, você vai lá sorrateiramente, muito sutilmente, dá uma que vai conversar alguma coisa, e passa assim, por debaixo assim, dos bastidores assim, o recibo para a pessoa pagar. Isso não é atitude para quem é trigo, é atitude de quem é joio. Você frequenta a igreja, você está faltando com a dar má fruto, nem uma árvore má dá bom fruto. Ou é ou não é? Não é como o shampoo, que parece, mas não é, o Denorex. Não é como a peça peba que eu falei. E é isso que você precisa de realmente ter uma resposta diante da palavra para com o Senhor. Para terminar, as pessoas que mais conhecem quem você é são as pessoas com as quais você convive em casa. Sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Sabe por quê? Porque eles estão na sua cola. Eles estão ali na cola da gente. E sua mulher é quem faz a leitura. Que grau de crente você é? Que nível de cristão você é? Qual o termômetro da sua vida espiritual? É sua mulher, é seu marido, é seu pai, é sua mãe, é seu filho, é sua esposa. No diálogo, na conversação, no relacionamento, em casa, começa em casa. É por isso que São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, diz: mulheres, sede em tudo submissas aos seus maridos, para que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, somente ao observarem o vosso honesto procedimento, o vosso procedimento, como fazia Sara. Está lá no capítulo 1, versos de 1 a 5, 1 Pedro capítulo 3, como fazia Sara, que chamava, não seja o aparato do vestuário, o exterior, mas seja o homem interior, como fazia Sara, que chamava seu marido Abraão de Senhor, com todo respeito. Então, meus irmãos, a própria palavra nos mostra, a própria palavra nos dá o diagnóstico. Não é uma regra, não é um estatuto, não é um regimento de igreja que vai dizer que padrão de vida eu devo ter, mas está aqui, nessa palavra, única regra de fé e prática. E as primeiras pessoas a fazerem uma análise, uma avaliação, se nós somos joio ou trigo, além da nossa consciência, são aqueles com os quais nós convivemos. Eu quero terminar citando aqui o que eu já falei em uma outra ocasião. Se você tinha o costume de faltar com a verdade em casa, com a esposa, com o filho, com a empregada doméstica que às vezes está lá trabalhando na sua casa e que não é cristã, mas ouve você num determinado momento receber uma ligação, alguém liga para você e você percebe que era uma pessoa que estava cobrando um título, uma conta que você tinha a pagar, e você diz: eita, desliga o telefone, não atende. Ou em outra ocasião pode dizer para a esposa, cochichando no ouvido, se foi ela que recebeu a ligação:
Diga que eu não estou. Diga que eu estou dormindo. Diga que eu estou tomando banho. Diga que eu não estou em casa, cochichando no ouvido. Aí a empregada doméstica, que sabe que você é um cristão, e não se choquem que é até um pastor de igreja, que é um diácono, que é um presbítero, que é alguém que exerce uma função de autoridade na igreja, vai fazer uma leitura totalmente deturpada do cristianismo por causa do seu péssimo e negativo e mau testemunho. É que você está se comportando como joio, meu irmão, não como trigo. Chega uma blitz ali, você está viajando, o documento do carro está vencido, a carteira de habilitação está vencida, o carro está com os pneus carecas, você sabe que vai ser autuado. E aí você dá uma de, às vezes, dá uma resinha e tal, arranjar ali, botar no estacionamento, esperar que a blitz saia, para poder você passar. Você está errado. Esse é comportamento de quem é joio. Eu vou enfrentar a blitz. Chega lá e diz, olha, o carro está, documento está aqui, está vencido, eu estou errado, pode me enquadrar, eu estou errado. Não tive condições de emplacar o carro, não tive condições de tirar a habilitação, de revisar. Eu estou em falta, pode autuar aí, eu estou errado. Esse é o papel de quem é trigo, não de quem é joio. Meus irmãos, ou a gente vai levar a sério o evangelho, tendo vergonha na cara, ou nós nunca vamos passar de crentes sem vergonha, no sentido de viver uma vida assim muito cheia de muita coisa atrapalhada na vida. Então, meus irmãos, concluindo, pergunte, pelas minhas atitudes comportamentais, pela minha maneira de viver, eu estou me comportando como joio? Ou eu não passo de joio? Ou eu sou trigo? Fiquemos em pé. Eu vou orar, depois eu passo a palavra ao pastor Levi. Senhor, nós queremos, diante de tudo que ouvimos, pedir que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Muitas vezes, Senhor, por causa da nossa falta de conscientização daquilo que na realidade somos, ou muitas vezes, Senhor, nos comportamos como se fôssemos joio sendo trigo, ou vice-versa, não passamos de joio, ou pedimos-te em nome de Jesus, tem misericórdia de cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, aquele sentimento de confissão de pecado, de arrependimento, de contrição, que nós reconheçamos o que na realidade nós somos, o que é que estamos fazendo aqui como membros da igreja da qual nós frequentamos. E eu te peço em nome de Jesus, se essa semente que é a tua palavra caiu em boa terra, terra fértil, e reproduziu-se, e está se reproduzindo de 10 a 30 e a 60 e a 100 por um, que nós possamos viver de tal maneira, Senhor, como trigo, genuínos que somos, pelo fato de um dia termos nascido de novo. Mas te pedimos misericórdia, Senhor, para aqueles que possivelmente estejam vivendo na condição de joio, tem misericórdia. Te peço que tu nos perdoes, Senhor, faz-nos crentes verdadeiramente genuínos, Senhor, que possamos viver um cristianismo verdadeiro, não seja um cristianismo apenas em que nós muitas vezes nos apresentemos como se fôssemos verdadeiros artistas, Senhor, tem misericórdia de nós, que nós não sejamos como se fôssemos dramaturgos, como se estivéssemos trabalhando, fazendo um papel teatral, Senhor, representando sermos cristãos sobre a terra. Tem misericórdia de nós. Faz-nos, ó Deus, cristãos verdadeiros, que nós possamos morrer, como nos diz a tua palavra, se o trigo não morrer, não dará frutos. Portanto, ajuda-nos para tanto. Que nós saímos daqui com essa palavra no nosso coração, pensando seriamente se somos verdadeiramente trigos ou se não passamos de joio. Tem misericórdia. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvirmos a conclusão desse importante estudo, que, aliás, nós estamos ainda estudando o livro de Neemias. E você que tem estado todos os dias conosco
deve estar sendo profundamente abençoado, esclarecido, edificado em assuntos como este, porque a gente sabe que há determinados grupos religiosos, há certas seitas que defendem a observância do Shabat para os nossos dias. Nós vamos ver no próximo programa que não foi bem assim que Deus estabeleceu para a sua igreja. Para Israel foi o Shabat, para a igreja é o primeiro dia da semana, pois foi no primeiro dia da semana que Jesus, ao ressuscitar, apareceu aos apóstolos, quando eles estavam de portas trancadas. A própria igreja passou a observar o primeiro dia da semana para a celebração da ceia. Paulo, escrevendo aos Coríntios, recomendava que sempre no primeiro dia da semana a igreja se reunisse para fazer o ofertório, para ajudar os pobres, aos menos favorecidos. Então, nós vemos que hoje é diferente. Para Israel foi o Shabat, para a igreja é o primeiro dia da semana. Portanto, que todos fiquem com Deus e amanhã com certeza estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Shalom, a paz do Senhor. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Oh, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Só Ele. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Oh, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. O quê? Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Vamos cantar juntos? Soberano. Levanta a tua mão. Soberano. Soberano. Soberano.
soberano és tu, Senhor. De novo, mais forte. Soberano. 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 Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, soberano és tu. Ele está acima de tudo.